Olha, aceitar numa relação acabou costuma ser uma coisa muito difícil a se fazer na vida. Uma outra coisa muito difícil também é entender que uma relação está se encaminhando ao fim. Em muitos dos casos, você até sabe que a relação ela tá diferente de como era antes, que as coisas já não são mais as mesmas de outrora. Mesmo assim, você tenta acabar escondendo todos esses sinais e decide não olhar para frente. No fim das contas, isso pode envolver diversos motivos. Desde o medo de ficar sozinha, até um carinho que ainda se tem pela outra pessoa, até mesmo um receio de perder o costume do dia a dia. O fato é que todos esses motivos, eles podem acabar fazendo com que você se mantenha em um ambiente que já não faz mais bem a você. Pensando nisso, nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje sobre 5 possíveis sinais que podem acabar revelando, mostrando para você se a sua relação ela está se encaminhando ou não para a reta final. Lembrando que isso aqui não é uma fórmula mágica, tá bem? Então, assista com um olhar crítico. Esses sinais aqui, o objetivo deles não é que seja para julgar, mas sim para trazer clareza a essa discussão, a esse assunto. O objetivo é justamente acabar lhe ajudando, porque às vezes, só em reconhecer que algo está acontecendo, já dá para tomar decisões muito mais calmas e com muito mais cuidado, tanto consigo mesmo, como também com o outro que tá ou já esteve ao seu lado. Então, se esse assunto lhe interessa, fica nesse vídeo e vamos entender melhor sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo. Me chamo Marcos, sou psicólogo. Sendo mais específico, eu sou psicólogo comportamental. E olha, eu entendo que relacionamento é algo que gera muita confusão. E eu falo em confusão de pensamentos mesmo. As coisas, no fim das contas, podem acabar sendo bastante confusas quando o relacionamento está chegando ao final. Então vamos aqui hoje tentar desatar alguns nós. A primeira coisa que você precisa começar a se atentar é justamente quando a conversa ela começar a desaparecer da sua relação. No começo, é bastante comum que a gente converse com o outro de uma maneira muito intensa, muito frequente, sobre quase tudo. Sobre o trabalho, sobre um filme que você assistiu no dia a dia, até mesmo aquelas pequenas bobagens do cotidiano, aquelas coisas engraçadas que acontecem no seu dia. Só que quando a relação ela começa a estar bastante desgastada e ela começa a se aproximar do fim, uma das primeiras coisas que costuma aparecer é o silêncio. Momentos de conversa se tornam algo raro, algo escasso e meio que forçado. As respostas costumam ser curtas, os assuntos eles costumam ser bastante limitados, sem nenhum aprofundamento, e muitas das vezes, ao falar com o outro, você percebe que o outro acaba não lhe escutando de verdade. Pode até haver convivência, mas contato real, aí você sente que está ausente. É literalmente como se cada um tivesse morando juntos, só que estando separados. E aí começa a aparecer aquela sensação: "Tô sozinho". Quando isso começa a acontecer, é bastante comum que comece a surgir durante o casal muitos mal-entendidos. Começa a surgir aqueles julgamentos silenciosos e até uma vontade de começar a evitar de ter conversas sérias com o companheiro. Ou seja, você começa a ter medo de falar com a pessoa, ou simplesmente não tem mais vontade, não tem mais interesse. Você começa até a se sentir cansado. E aí o cansaço, ele é tanto que muitos casais acabam se comunicando apenas com o estritamente necessário, como vão resolver as contas, sobre as tarefas de casa, ou então, se caso tenha filhos, sobre os compromissos, sobre a vida dos filhos. E aí que mora o perigo, porque tudo que envolve sentimentos é meio que jogado de lado e esquecido, ou então simplesmente não dado valor. E olha, eu já começo a alertar para você que está aí no outro lado, que a ausência de conversa em um relacionamento começa a criar um espaço frio entre os dois. E no fim das contas, os dois tendem a sair machucados disso, justamente porque distância machuca. Um segundo sinal que pode acabar indicando que a sua relação ela
tá se desgastando, que ela tá chegando ao término, é justamente quando o carinho ele se vai. Porque olha só, pequenos gestos fazem toda a diferença no fim das contas. O carinho, ela é como fosse um termômetro na relação. Um pequeno abraço, um aperto de mão dado sem nenhum motivo na hora de uma caminhada, até mesmo aquele pequeno olhar cuidadoso que se tem junto com o outro. Quando esses gestos, eles começam a desaparecer da relação de vocês, aí sim é um sinal que algo de fato está começando a mudar da relação. E até então eu tô falando que tá começando a mudar, não que a relação acabou. Porque é estritamente normal que no começo da relação você tenha uma maior frequência de um toque físico, de um afeto. Isso faz parte do dia a dia. Só que, ao longo do tempo, isso tem uma tendência a ir diminuindo. Mas, quando esse carinho ele começa a se tornar ausente, não é mais presente em nenhum momento, aí sim as coisas começam a complicar, e começam a complicar bastante. O que você precisa entender aqui é que quando a relação está se aproximando do fim, ela está muito, muito, muito desgastada, os gestos afetuosos, eles começam a sumir. Não só diminuir a frequência, eles somem mesmo. A vontade de agradar o outro, ela desaparece. E aí isso faz uma falta danada. E como faz falta? E é aí que as coisas verdadeiramente começam a ficar complicadas e confusas. Porque às vezes não há briga e nem mesmo há discussões. Só que a frieza começa a haver indiferença. E essa indiferença, ela se dá, por exemplo, quando um vai dormir e acaba não dando boa noite para o outro. O outro acaba passando o dia inteiro e nem pergunta como foi o dia do outro. Essas e outras pequenas gentilezas, que antes eram tão presentes e tão importantes na relação, começam a ser raridade. E aí começam a deixar um buraco na convivência de vocês. Mas cuidado, tá? Porque quando o carinho tá ausente, pode ser que a outra pessoa ela tente voltar justamente o que era antes. E aí você, como você tá muito ferida com tudo isso, você começa a pensar que o outro tá fazendo isso justamente por obrigação, que não é algo de fato genuíno. Então tome cuidado. O outro de fato ele pode estar tentando. O que eu quero que você entenda aqui nesse ponto é que sem carinho, a relação ela tende a ficar dura, ficar engessada e ficar ruim de ser vivida. Porque no fim das contas, acaba não sendo muito uma relação. Pois a gente pensar até numa relação de colega, de uma relação de amizade, ainda há carinho envolvido. Quem dirá uma relação amorosa? Um terceiro sinal, e aí é um sinal de alerta que você precisa ficar bem atento, é que quando o estar junto cansa, aí as coisas começaram de fato a complicar. Quando uma relação ela é saudável, o estar junto com a outra pessoa costuma normalmente trazer leveza, bem-estar, até um certo ponto, alívio naqueles dias difíceis que todo mundo tem. Só que quando a relação ela acabou, a presença do outro começa a se configurar como se fosse um peso. O que era antes bom e confortável acaba virando um sério e um pesado incômodo. O tempo junto com o outro começa a ficar desagradável e acaba se tornando uma grande obrigação no fim das contas. E aí, se isso já está acontecendo com você, é bastante possível que você comece a se irritar de maneira muito fácil com a outra pessoa. Conversas simples começam a virar cobranças, silêncio começa a virar um grande desconforto, pequenas atitudes que antes costumavam a passar despercebidas por você começam a trazer cansaço para você. Às vezes, isso pode acabar chegando num ponto tão grande, assim, que até a voz da pessoa pode causar uma agonia em você. Quando isso acontece, aí começa a crescer aos pouquinhos a vontade de ficar sozinha. E os encontros com a outra pessoa, que antes você gostava tanto de estar presente, começa a ser uma experiência ruim. Uma experiência ruim que precisa ser evitada. Qualquer desculpa que você possa dar começa a virar um motivo para você ficar o máximo de tempo longe da pessoa ou então não compartilhar o mesmo espaço que ela. Quando a relação ela chega nesse ponto, aí sim a gente pode entender que a conexão emocional que você tinha com a outra pessoa, aquele amor, aquela paixão que você sentia,
já está bastante fragilizada, ou então talvez já tenha se ido. Mas olha, uma ressalva: todo relacionamento tem momentos difíceis. Só que quando o desconforto não é só algo ocasional, mas começa a ser, tipo assim, constante, e o simples fato da presença da outra pessoa já começa a trazer um desgaste para você, é importante olhar para isso com uma certa seriedade. Pode acabar sendo que aquele vínculo está assim tão bonito e tão sincero, que unia vocês dois, já acabou sendo rompido há um certo tempo. Quarto sinal que você precisa estar observando é justamente aquele momento em que o toque físico ele some. Olha, quando o toque físico some, uma coisa bem importante sumiu junto: o desejo. Lembra só, eu creio que no começo, possivelmente era bastante comum ter muito beijo, abraços, carinhos, carícias de uma maneira geral, muito toque físico. Eu acredito que o toque físico ele surgia de uma maneira muito natural, sem esforço nenhum. Você queria o toque físico do outro e você também queria tocá-lo. Só que com o passar do tempo, quando o vínculo ele começa a se esfraquecer, o toque ele é um dos primeiros sinais que começam a desaparecer junto. Você começa a dormir um pouco mais longe da pessoa, você começa a evitar encostar nela, os beijos eles começam a sumir. Olha só, aquele beijo que você dava, aquele beijo demorado que você dava na outra pessoa e que você recebia dela, começa a simplesmente virar um selinho rápido. E isso quando de fato não some por completo. Quando eu falo aqui na ausência de toque físico, eu não estou falando só sobre o ato sexual. Porque no fim das contas, a intimidade de um casal vai muito além do ato sexual, é sobre a proximidade emocional. A intimidade física de um casal é o gesto de você colocar a mão no ombro dela, de você acabar fazendo ou recebendo um cafuné, de acabar dando um abraço apertado naquele momento que você queria dar, sem necessariamente ter um motivo específico para isso. Quando esses gestos, assim, esses gestos simples, rotineiros, eles começam a se tornar raros ou então até mesmo inexistentes, é como se no fim das contas o seu corpo ele tivesse falando uma coisa que a sua boca ainda não admitiu, e talvez a relação tenha acabado. É tanto que em alguns casos há inclusive a rejeição do toque do outro. Um começa a afastar o outro com desculpas, começa a evitar a proximidade e começa a sentir um desconforto com o toque do outro. E aí no outro, no rejeitado, ele começa a sentir insegurança, tristeza, uma sensação até mesmo de abandono. A pessoa, ela começa a se perguntar se ainda é desejada ou se no fim das contas ainda é amada. Olha, a gente já sabe por aqui que quando há o toque, ele está ausente na relação, não é bom para ninguém, no fim das contas. Se na sua relação o toque é algo ausente, vale a pena pensar sobre isso. O toque físico, a intimidade física de um casal é um meio extremamente importante para demonstrar afeto, demonstrar carinho, inclusive demonstrar cuidado. E também pode acabar demonstrando justamente o oposto, justamente que a relação está se aproximando do final. Por fim, o quinto sinal que pode estar presente quando uma relação ela começa a estar tão desgastada que de fato está chegando ao fim é justamente quando os seus planos já não envolvem o outro. Ou então, da mesma maneira, quando os planos do outro acabam não lhe envolvendo mais. Quando uma relação ela é viva, é comum fazer planos justamente em conjunto. Pode ser uma viagem, um curso, mudar para uma outra casa ou até sonhar algo muito mais simples, como, por exemplo, como vai ser o próximo fim de semana. Só que quando isso começa a não acontecer, quando cada um começa a planejar o futuro, assim, sozinho, isso é um sinal muito claro que a relação ela já acabou. Porque no fim das contas, não existe mais o compartilhamento de futuro. E aí você, um belo dia, começa a perceber que o outro está falando dos projetos dele, só acaba não lhe incluindo. Ou então até mesmo você acaba imaginando o seu futuro, só que não mais com a pessoa ao seu lado. Você, às vezes, não sente mais a vontade
que ela esteja ao seu lado. É como se a vida de cada um tivesse seguindo rumos diferentes, mesmo os 2 ainda morando na mesma casa. Aquela ideia antiga de construir algo junto para os 2 começa a não fazer mais sentido. Esse afastamento, ele não surge simplesmente de um dia para o outro. Ele surge aos poucos e principalmente com pequenas decisões do dia a dia. E aí depois vai aumentando para decisões bem maiores, muito mais impactantes e importantes. E aí quando você percebe que olha para o lado, parece que você está vivendo uma rotina em que um outro é muito mais um colega de quarto do que um companheiro de vida. No fim das contas, o que eu quero que você perceba é que quando não existe mais o nós na frase, aí talvez não tenha mais um espaço para eu e para o tu. Ou melhor, tem um espaço para o eu e para o tu, só que em frases separadas. Olha, reconhecer que uma relação acabou não é fácil, eu volto a dizer. É uma grande verdade que é um processo doloroso, é um processo confuso e que muitas das vezes acaba trazendo bastante medo, justamente do que vai acontecer depois do final, né? Mas entender esses 5 sinais que foram mostrados aqui se torna extremamente importante e essencial, justamente para ajudar você a enxergar a realidade com mais clareza e possibilitar com que você cuide melhor de si nesse processo. Porque eu preciso falar para você que nem sempre o fim de uma relação costuma ser um fracasso. Às vezes é só um começo de um começo. Pode acabar sendo um espaço de crescimento pessoal, ou então, caso seja um objetivo para você em algum outro momento da sua vida, a oportunidade de conhecer uma relação saudável. De qualquer maneira, falar sobre aquilo que você sente é essencial nesse processo. Ajuda a aliviar um pouco toda essa confusão que se sente. Eu espero sinceramente que esses sinais acabem sendo úteis para você. Se você assistiu até aqui, tem alguma dúvida, fique à vontade para estar comentando aqui embaixo. Vai ser um prazer enorme estar lhe respondendo. Até o próximo vídeo.